Nós vamos estudar a palavra de Deus e convido você para abri-la em Filipenses 2. Filipenses 2, o versículo 2, melhor digo, o versículo 5, 6 e até o 7. Filipenses 2, o versículo 5, 6 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A epístola que Paulo escreveu aos nossos irmãos de Filipenses, a cidade de Filipo, esta contém uma palavra que é chave aqui em todo esse livro, de 4 capítulos. Paulo, então, descreve de uma forma linda acerca da alegria cristã. Ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Sempre você, ao ler toda essa epístola, você vai deparar com esse termo, certo? Ao todo, aqui acontece cerca de 25 vezes. 25 vezes para uma epístola de 4 capítulos é muito, não é? Apenas alegria, regozijai-vos, acontecer 25 vezes é muito. Mostra que o tema principal realmente de Paulo é a alegria cristã. Ou seja, regozijai-vos. Ele fala aqui muito como nós devemos ser alegres ao Senhor, né? Como nós devemos desenvolver essa alegria. E gostaria de desafiar você, quando chegar em sua casa, você pare um pouco, leia este livro. São 4 capítulos apenas. Sublime bem esses termos que Paulo usa aí. Isso você vai ler apenas em 30 minutos, você consegue ler todos esses 4 capítulos. Mas veja, a alegria cristã apresentada aqui por Paulo, ele mostra que isto é algo que deve ser normal, natural na vida do cristão. Não algo forçado, eu preciso ser alegre, mas sim uma coisa natural. Porque o cristão aceitou a Cristo Jesus, e assim, então, se ele aceitou a Cristo, a vida com Cristo é diferente. Há uma alegria. Mas pode, então, alguém perguntar o seguinte: pastor, como pode uma pessoa ser feliz em um mundo cheio de tantas complicações? Vocês notam que a gente está, às vezes, reclamando de tudo, né? Você está numa fila de banco, você reclama. Se passou de 20 minutos, você quer ir lá usar os seus direitos, né? Olha, já passou, né? Que é isso? Não vai me atender, né? Você quer, então, reclamar, né? Eu estava lá em Campinas, de repente o voo atrasou simplesmente 45 minutos. E o que teve de gente lá, reclamando, e houve uma senhora que estava assim, incontrolável, né? Ela foi lá e reclamou e disse: é assim, né? A gente deve esperar, né? Há, então, reclamação em tudo na vida. E, às vezes, isto faz com que a gente tenha assim, uma dose, né, de nervosismo, irritação, né? E a alegria se vai, né, com isso aí. É muito difícil você continuar sendo uma pessoa alegre com todas essas dificuldades, né?
Mas Paulo fala aqui da alegria, que na verdade é algo de contentamento, ou seja, a alegria que Paulo está falando é de uma vida contente, vivida com Cristo. Pode acontecer até mesmo coisas assim desastrosas em nossa vida. Mesmo assim, o cristão supera essas coisas. Paulo mesmo fala que ele estava contente, aqui no capítulo 4. Ele diz o seguinte: digo isto, capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como também de fome, assim de abundância e também como de escassez. Então, Paulo estava feliz em toda essa situação. E você pode perguntar, como pode uma pessoa ser feliz faltando-lhe pão? Faltando as coisas básicas desta vida para ele viver. De que forma? Paulo nos responde isso no versículo 13. A sua alegria estava baseada nisto aqui, ó. Veja só, é um versículo bem conhecido de todos. Vamos falar junto comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí está a razão da felicidade de Paulo, da alegria de Paulo. Desta maneira, nós como cristãos podemos viver felizes, tendo Cristo em nosso coração em qualquer circunstâncias que enfrentamos nesta vida, quer seja na agitação, quer seja na escassez, na abundância, em tudo, nós podemos viver felizes. Mas a alegria cristã, ela tem aqui na epístola aos Filipenses uma outra aplicação que é profunda. Paulo diz aqui aos nossos irmãos, dizendo o seguinte, que ele trazia os nossos irmãos nas algemas, certo? Nas suas algemas. Isto por quê? Porque o evangelho pregado ali para os irmãos de Filipe requereu isto. Vocês se lembram? Quando ele foi pregar, ele e Silas foram pregar lá para os irmãos de Filipe, quer dizer, para aquela cidade, e eles foram levados para a prisão, açoitados, e foram levados lá para o cárcere, e ali eles ficaram presos. Imaginam vocês, tinham saído para pregar, agora foram presos, açoitados, estavam ali talvez sem almoço e sem janta. Eles não eram para reclamar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Nós viemos aqui para essa cidade para pregar o evangelho. Agora, o Senhor permite que tudo isso aconteça conosco? Que coisa! Como pode ser isso, Senhor? E então, em vez deles fazerem isto, a Bíblia nos diz diferente, né? Diz que eles começaram a cantar, louvores a Deus, começaram a cantar. Ali na prisão, eles começaram a cantar. E aí o que aconteceu? Veio um anjo e causou um grande terremoto naquela prisão, as portas foram abertas e então Paulo e Silas poderiam ter escapado daquela prisão, mas o contrário. Tinha um soldado que estava ali preocupado quando ele viu que todas as portas estavam derrubadas, abertas. Então, ele preocupou, porque era requerido de um soldado romano a própria vida, se porventura ele deixasse escapar prisioneiros. Então, ele fez aquilo que naturalmente um soldado faria, porque todo jeito ele iria morrer. Então ele pegou a espada e colocou na sua garganta para um suicídio. Foi quando Paulo viu isto e disse, não faça isso, porque todos nós aqui estamos. Imagine, eles poderiam ter saído tranquilamente. Dito, não, você fica aí, porque o anjo já abriu aqui as portas para nós, então nós não temos nada a ver com você. Não, o interesse pela vida
era maior na vida de Paulo, né? O interesse pela salvação das pessoas. E sabe, Paulo diz o seguinte: eu trago-vos em minhas algemas, né? Eu trago vocês nos meus açoites, nas minhas feridas. Isto custou para trazer a vocês a pregação do Evangelho. Isso Paulo falou aos irmãos de Filipe. A alegria cristã aqui, amigos, tem uma ideia de uma entrega para tornar outras pessoas felizes. Tornar pessoa feliz. Você dá a sua vida, você dá de si mesmo para que outra pessoa possa ser feliz. Era isso que Paulo e Silas que fizeram ali na igreja, ou seja, naquela cidade de Filipe, para que aqueles irmãos pudessem ter um conhecimento do Evangelho. Eles vieram, que tiveram a aceitação do Evangelho justamente pela vida de Paulo e Silas, que eles entregaram sem reserva. E Paulo diz o seguinte: eu alegro-vos por trazer vocês em minhas algemas, nos meus açoites. Na verdade, amigos, a alegria cristã, ela é altruísta. Altruísta é alguém que entrega de si mesmo para tornar outra pessoa feliz, mesmo que seja a sua própria vida. Isso é possível? Parece impossível para um ser humano, mas quando temos Cristo é diferente. Eu quero aqui apresentar a vocês um probleminha que estava acontecendo ali na igreja de Filipe. Capítulo 2, o versículo 2, 3 e 4, apresenta esses probleminhas que existiam ali. Cada igreja que Paulo escreveu tinha problemas. A igreja de Coríntios, ele descreve vários pecados que a igreja estava vivendo. Mas para a igreja aqui de Filipe, parece que não havia nenhum mal. Tudo estava muito bem ali. Mas, pelo contrário, havia um problema sério entre eles. E esse problema trazia inquietação e tirava o sabor da comunidade cristã. Vejam quais eram esses problemas.